Foi uma vergonha o que o Vasco apresentou em Ponta Grossa, empatando com o Operário em 1-1. Porque não foi um empate em que o Vasco tentou se impor, em que o Vasco tentou mostrar que é um time de primeira divisão, enfrentando um time de Série B, uma equipe com orçamento muito maior. Não, foi um empate em que no final da partida, o goleiro Léo Jardim fez cera, termina em um chutão dele e o jogo terminou parecendo que o time do Vasco ficou satisfeito com o resultado. É uma vergonha. Todo carinho, o Vasco não demonstra interesse em vencer a partida. Os jogadores não demonstram raça, vontade, garra, gana de correr atrás do resultado, mesmo com o time jogando mal, aonde nada dá certo e o time parece na mesmice. Acreditar que vai cair algo do céu e que você vai chegar à vitória. Aliás, o Operário esteve mais próximo da vitória do que o Vasco. Essa que é a realidade. Uma vergonha o que o Vasco mostrou hoje em Ponta Grossa. O gol do Nuno Moreira, que ele bateu bem na bola, foi um golaço do Nuno Moreira, ok, mas o goleiro falhou. Não pode tomar um gol daquele. Com o Nuno Moreira naquela distância, o chute foi muito bem colocado. O goleiro falhou, na minha opinião, mas foi um golaço do Nuno. Eu não quero desmerecer o gol do Nuno Moreira, não. Só quero dizer o seguinte, que um grande goleiro ali não tomaria aquele gol devido à distância do chute e à velocidade da bola. Não foi um chute forte do Nuno Moreira. Vamos falar do Vasco, mas vou até mostrar o gol do Nuno Moreira aí por um ângulo bem bacana. Essa torcida maravilhosa, né, que acompanha o Vasco, que esgotou todos os ingressos do visitante e ainda comprou mais 2.000 ingressos colocados à venda pela diretoria do Operário, ao todo mais de 3.000 vascaínos para ver esse time em campo, que deveria pagar ingresso para ver a torcida. Time horroroso, que não consegue demonstrar gana e vontade de vencer. O Vasco agora recebe o Operário no próximo dia 20 em São Januário, uma terça-feira, 19 horas. Eu já vi o Vasco passar vexames na Copa do Brasil, perdendo em São Januário não sei quantas vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que a gente considere que o Vasco seja favorito contra o Operário, e nem dá para dizer que é, o Vasco não vai, de novo, poder poupar jogador. Por quê? Porque o jogo está em aberto. Você garante que o Vasco vai conseguir ganhar do Operário em São Januário? Com essa bolinha ridícula que o Vasco está jogando, o Felipe manteve o time do Fábio Carille. Já é um ponto importante de percepção. Qual é o ponto importante? Que o Felipe concordava com o time que o Carille colocava em campo. Ou seja, na visão da diretoria, as melhores opções são aquelas, ou os 11 que o Vasco colocou em campo no jogo de hoje, que é o mesmo time do Carille. Felipe não mexeu em rigorosamente nada. Mas não é que ele teria que mexer, porque é o que o Vasco tem. É o que o Vasco tem. Eu ainda acreditava mais. Ainda acredito que esse time do Vasco possa melhorar com um novo treinador, mas eu já não tenho mais convicção porque eu não vejo vontade nesse time do Vasco. A mesma vontade que o torcedor tem de acompanhar jogo a jogo, a mesma vontade que o torcedor tem de assistir às partidas,
de acompanhar os canais, de ler o noticiário, não é a mesma vontade que esse time do Vasco demonstra em querer vencer as partidas. O time não fica puto, ele não fica. Os jogadores, eles não discutem entre si, eles não brigam. Eles acompanham o jogo, nada dá certo e tá tudo bem. Essa é a impressão que passa. Alguém precisa chacoalhar esse time do Vasco. Eu tenho uma tese. O Vasco monta um time de atletas não vencedores, de atletas que não estão acostumados a títulos. Quando você conquista títulos, quando você está acostumado a grandes vitórias, você gosta e quer repeti-las. Quando você não sabe o que é ganhar, aí você perde, o gosto é o mesmo. Por quê? Porque você não sabe o que é vencer. Sabe a comida? Se você só come uma comida com um tempero ruim, você vai sempre comer porque você nunca provou do tempero bom. Aí o dia que você prova o tempero bom, você percebe, caramba, que comida ruim, não quero mais, quero sempre comer a boa. Só que esse time do Vasco nunca comeu a boa. O elenco do Vasco não é um elenco vitorioso. Não é um elenco formado por jogadores campeões. E esse é um problema grave na montagem de elenco. O Vasco precisa de atletas vencedores, atletas acostumados a títulos. Isso o Vasco não tem. Agora o Vasco vai para uma sequência difícil. O Vasco sai ainda de Ponta Grossa, vai direto para Curitiba, pega um avião Rio de Janeiro. Bom, no sábado, a delegação viaja em voo fretado para Brasília para enfrentar o Palmeiras no Mané Garrincha. Daí para frente, o time não volta mais para casa. Não é que não joga em São Januário, não volta para casa, não volta para o Rio. Jogadores viajam, vou te contar, pega o Palmeiras no Mané Garrincha, de lá segue direto para Venezuela, onde vai jogar na terça-feira da outra semana pela Sul-Americana. Da Venezuela, vai para Salvador, onde no final de semana enfrenta o Vitória. De Salvador, vai para a Argentina, onde enfrenta o Lanús. Então será uma sequência longa do time reunido, sem volta para casa. O Vasco precisa de um técnico. O Vasco precisa fechar de maneira urgente o nome do novo treinador. Tudo indica que será o Fernando Diniz, que seja o Fernando Diniz, que seja qualquer técnico, mas não dá para ficar sem treinador. O Vasco precisa definir o mais rapidamente possível essa questão. Bom, na Copa do Brasil, o Vasco já fez uma arrecadação de R$ 5.733.000. Se avançar, se passar pelo Operário, vai receber mais R$ 3.638.250. É muito dinheiro, mas eu prefiro ver o Vasco jogando bem, e é algo que não está acontecendo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.